Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando nessa semana a lição 8. Essa lição tem como o título Santidade ao Senhor. E o texto básico está em Levítico 19, 2 e 11, versículo 44. Estarei fazendo agora a leitura desse versículo proposto pelo pastor Silvio César Cândido Torres. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E também 11, 44. 11, 44. Porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Quero também falar aqui sobre a biografia, quem escreveu a lição desse primeiro trimestre de 2022, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, né? Pastor Silvio César Cândido Torres, casado com Maria da Glória Cândido da Silva Torres, pai de Sara, Elias e Eliseu, consagrado ao ministério pastoral em 27 de abril de 2002. Atualmente o pastor presidente da primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Desde já nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense, né? Então, irmão, nós vamos estudar santidade ao Senhor. E o que é santidade, né? Santidade é ser separado do pecado, das coisas, separado para o Senhor. O autor ele começa assim: após todas as orientações espirituais, morais dadas nos 10 mandamentos, o Senhor orienta que uma das tribos de Israel fosse completamente dedicada ao serviço dele, conduzindo a adoração ao povo, a tribo de Levi. Então, Deus separou essa tribo, a tribo de Levi, que tanto Arão como Moisés faz parte, que fosse separado. A partir de então, o Senhor orientou todos os detalhes como deveria ser essa adoração, um lugar específico onde todos se reuniriam para adorar o único verdadeiro Deus que os livrara do Egito. Então, seria prestado sempre um culto a Deus, né? O Deus vivo, verdadeiro, que livrou esse povo da escravidão no Egito. E aonde seria construído um lugar específico, né? Que seria o tabernáculo. O livro de Levítico mostra esse conjunto de normas, regulamentos para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus de forma adequada. Porém, podemos extrair lições poderosas para a nossa vida ainda hoje, mesmo vivendo sob a dispensação da graça, né? Mesmo nós vivendo, irmãos, na dispensação da graça, Deus dá esse conjunto de normas e regras para que nós pudéssemos observar. E hoje, ainda serve para nós hoje. Primeiro ponto, né, dessa lição, Levítico, uma compreensão sobre a natureza do culto no Antigo Testamento. Então nós vamos falar aqui, nesse primeiro tópico, como que era o culto prestado ao Senhor lá no Antigo Testamento. Primeiramente é importante esclarecer que o termo Levítico, que dá o nome ao livro, significa pertencente aos levitas, a tribo de Levi. Isto é uma série de normas, preceitos que deveria ser estritamente observado pelos filhos de Levi. Então essas ordens são explicitamente aos filhos de Levi, que seriam os sacerdotes, né?
E se nós desejássemos ter uma compreensão melhor sobre a natureza do culto no Antigo Testamento, certamente o estudo de Levítico é de grande importância. Nesse livro, vemos a orientação de Deus sobre o culto que deveria ser prestado a eles, mas, sobretudo, vemos a orientação do Senhor sobre a necessidade da constituição de um reino de sacerdotes santificados. Então, nós podemos perceber aqui, irmãos, que a preocupação de Deus também era com regras para a nação, orientação para que essa nação se tornasse uma nação sacerdotal. E foi dado ali alguns conceitos para essa nação. O sacerdote santificado. Porque sacerdote sempre existiu em outras nações, fazendo serviço para outros deuses. Mas Deus, como Deus único, verdadeiro, ele queria seus sacerdotes santificados, puros, separados, né, das coisas pecaminosas. Se fizermos um rápido resumo temático sobre o que estudemos até aqui, podemos ver a importância do livro de Levítico. No livro de Gênesis mostra como o pecado foi introduzido no mundo e a funesta consequência que isso causou. Então nós vamos ver como que isso foi causado, né, no mundo. Pelo livro de Gênesis, o pecado introduzido. No livro de Êxodo, o tema é a liberdade. Aliás, o tema central que nós estudamos é Pentateuco, liberdade para o nosso tempo, né? Então, nós vamos ver aqui que no livro de Êxodo vai tratar sobre a libertação do povo de Israel da servidão lá do Egito. O Senhor retira um povo da opressão, a casa de servidão, e os liberta com a promessa da posse da terra prometida. No livro de Levítico, o tema é a santidade e a obediência ao Senhor. É o livro que nós estamos estudando. Assim podemos ver que há grande sincronia entre os 3 primeiros livros da Bíblia e o grande plano da salvação de Deus para a humanidade, pois se o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, fala do pecado e redenção respectivamente, o livro de Levi fala de santificação e apresenta a maneira como o homem pode caminhar em comunhão e santidade para com Deus. Então essa forma de Deus está organizando, está reestruturando essa nação para ser uma nação de santificação para as demais nações. E ele dá as orientações. E Deus tem nesses dias dado a orientação à sua igreja, como deve se comportar nesse mundo, servindo e obedecendo ao nosso Deus. Segundo ponto, orientações para o culto. Então, agora fala respectivamente sobre o culto. O livro de Levítico, podemos perceber as instruções claras do Senhor para o ofício dos sacerdotes e dos levitas, com vista à adoração no tabernáculo. Então, onde que Deus estabelece o tabernáculo, a construção do tabernáculo, como deveria ser a criação do tabernáculo. É importante aqui mostrar ainda que de forma muito reduzida sobre um lugar que o Senhor instituiu como local de adoração. Se antes do êxodo a adoração era patriarcal e familiar, agora se torna também coletiva, entra em uma estrutura móvel, com compartimento contendo o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, como que era aquele lugar? A adoração era por família, por patriarcas, né? E agora ela se estrutura mais. Por quê? Agora vai abrigar uma nação, né? Uma nação agora está sendo orientada por Deus. Então disse assim, orientando, como é que é? Estrutura móvel com compartimento, o Santíssimo Lugar. Neste fica a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Então, nesse lugar ficava a Arca da Aliança. No Santíssimo Lugar ficava a arca, porque essa arca representa a presença de Deus com o seu povo. Também havia os lugares para o altar do holocausto, as pias, entrada e saída para a adoração. Enfim, tudo foi meticuloso, orientado por Deus
para a adoração do seu povo. Então Deus já orientou, determinou como seria o culto a Ele. Podemos aprender uma importante lição aqui. O Senhor espera que o adoremos de forma correta. É muito comum ouvir a expressão no sentido de que a adoração não deve seguir uma ordem bem estabelecida. Sabemos que o nosso Deus quer que adoremos em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 23 e 24. Vamos ler esse texto, né? É sempre bom a gente estar reportando ao texto que está sendo colocado aqui. João 4, 23 e 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade, né? Então, irmão, nós vemos aqui que Deus sempre está preocupado da forma correta como os seus filhos devem adorar. Mas fica claro que no livro Levítico, essa necessidade de se estabelecer o cuidado quanto ao culto ao Senhor. Com efeito, no livro de Levítico, encontramos instruções específicas aos sacerdotes e levitas, a fim de conduzir os sacrifícios e os rituais associados ao tabernáculo. São procedimentos para os israelitas se separarem do pecado das impurezas e a fim de se aproximarem de Deus no santuário. Em Levítico, a santidade ao Senhor é o ponto crucial para todo o povo de Deus. Então, irmão, nós vemos que Deus estabeleceu esses preceitos, essas ordenanças, para conduzir o povo ao povo de Israel, né, a verdadeira adoração, como que deveria adorar a esse Deus maravilhoso. Desse modo, o livro se constitui como um verdadeiro código de normas divinamente determinada, designada, o propósito de tornar a ação de Israel diferente de todas as nações. Então, quando olhasse para o povo, com a forma como o povo obedecia ao seu Deus, que as outras nações também passassem a adorar ao único e verdadeiro Deus, né? Quer espiritualmente, moralmente e até mesmo que se refere ao costume do dia a dia. O povo de Israel, portanto, tornar-se uma nação santa, ou seja, separada dos moldes e costumes das nações que o cercavam, consagrada ao serviço do único Deus, do único e verdadeiro Deus. Aquelas nações eram nações pagãs, em volta dela, adoravam vários deuses, e Deus queria, assim, mostrar que existe só um Deus único, que era Ele, e que não se deve adorar outro Deus a não ser o verdadeiro Deus, né? A glória dele ele não daria outro Deus. Então nós falamos aqui, irmão, santidade ao Senhor, né? Pedindo que o povo, Levítico, uma compreensão sobre a natureza do culto antigo, como que era a forma, orientações para o culto, agora já está orientando o povo. E o terceiro ponto, a grande exigência e sua respectiva solução. Fica claro para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que Deus quer que sejamos santos assim como Ele é santo. Levítico, lá no livro de Levítico, né? Vou voltar aqui. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou santo, o vosso Deus. Então, Deus, Ele é santo. Diante de tal perspectiva, certamente um conflito emerge em nosso interior. Como podemos ser santos, uma vez que temos a natureza caída, né? Como nós podemos se tornar santos se nós somos pecadores? Como pode ser possível estabelecer um padrão de santidade em nós, totalmente aprovado por Deus, se ainda lutamos contra a nossa natureza pecaminosa? A solução desta grande questão pode ser respondida no livro de Levítico. A solução está na expiação por meio do sangue. Levítico 17, 11. Como que era expiado o pecado do homem? Derramava o sangue do cordeiro no chão e ali se fazia expiação
do pecado, né? 17:11 diz: porque a alma da carne está no sangue, por isso que é derramado. O sangue era a alma do animal, né? Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Nós vemos que o sangue, ele sempre está ligado a pecado, violência, né? E foi necessário que derramasse o sangue, né, dos animais para que expiasse os nossos pecados, o sangue do cordeiro. No Antigo Testamento, o sacrifício dos animais apontava para o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus, conforme revelado no Novo Testamento, João 1:29. Então vamos lá, ver lá em João, no Evangelho de João, né? João 1:29. E assim, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João apontou quem era o Cordeiro, Jesus. Aquele sangue que nós falamos aqui do Cordeiro, apontava para esse Cordeiro que é Jesus, que viria ao mundo. O sangue do sacrifício dos animais no Antigo Testamento cobria o pecado e apontava para o Salvador, para o Cordeiro Santo e Divino, cuja morte trouxe perdão, redenção e salvação. Então, através do sangue puro de Jesus, nós somos lavados, lavou os nossos pecados, purificou, pagou a sentença como uma cédula, a nossa dívida foi paga através do sangue do Cordeiro. Em Levítico observamos muitos sinais que apontavam diretamente para Cristo e sua obra redentora na cruz. Então, aquele Cordeiro já apontava para o Cordeiro verdadeiro que viria e salvaria toda a humanidade quando foi derramado o seu sangue na cruz. Então, irmão, nós estamos falando aqui a grande exigência e sua respectiva solução, a solução para o pecado. E agora, Levítico hoje. Segundo nos afirma, quarto ponto, né? Segundo nos afirma André Bonar, não há outro livro como Levítico, onde encontramos tantas palavras proferidas pelo próprio Deus. Esse fato não nos deixa dúvida quanto à importância de estudarmos Levítico com total interesse e devoção. Então, esse André Bonar, que eu acho que é isso a pronúncia dele, ele fala que esse livro é tão importante porque foi o próprio Deus que falou muitas palavras referentes como devíamos adorar a Ele. Em virtude de, para alguns, a leitura pode ser densa, de difícil interpretação acerca do regulamento específico sobre as ofertas, sacrifícios, purificação, as festas religiosas, correr o risco de não interpretar corretamente o Levítico e reduzi-lo apenas a um contexto de um povo antigo, sem esclarecimento. É o que o autor está colocando, né? Nós corremos esse risco. Corremos o risco de até mesmo não achar o terceiro livro da Bíblia apropriado para uma sociedade moderna como nós. Uma sociedade em que simples menção à palavra regra parece não encontrar aplicação na vida contemporânea. É o que nós vemos aí. A sociedade muitas das vezes não quer seguir uma regra, uma ordem, né? E pode ter contradição. Parece não encontrar aplicação na vida contemporânea. Porém, o livro de Levítico nos ensina a humildade para sermos e fazermos o que o Senhor nos orienta. Assim, se lermos com atenção e sincera devoção livro de Levítico, veremos que existe regulamento que tratam de questões que vão muito além da religião, mas são eventos da própria vida e relações humanas. Levítico nos ensina, em suma, que tudo o que fazemos, quer seja em adoração direta ou não,
faz parte da nossa relação com Deus. O Senhor nos vê como um todo, de modo que a nossa existência, o nosso trabalho, nossa adoração, nossa família, tudo é muito importante para Ele. Então, todas essas coisas estão ligadas, né? O trabalho, adoração, família, tudo isso. Se nós observássemos, irmão, a verdade é que essas famílias que nós vemos destruturadas hoje, famílias problemáticas, com tantas coisas desfazendo da família, é porque não obedece à voz de Deus, né? Porque Deus já colocou tudo direitinho para que o homem pudesse seguir normal o curso da vida. Mas a rebeldia faz com que o homem cada dia se afaste mais do propósito de Deus e de ter uma vida melhor, na verdade, nesse mundo. O Senhor nos vê como um todo. O Senhor Deus está nos vendo como um todo. De modo que a nossa existência, nosso trabalho, nossa adoração, nossa família, tudo é muito importante para Ele. Então, irmãos, já chegando quase no final dessa lição, diz assim: para pensar de Deus é santo e espera que o seu povo seja santo. Essa santidade prática deve governar toda a nossa vida. Por isso, irmão, que nós vemos muitas coisas acontecendo no mundo, coisas que nós ficamos até perplexos, porque o povo não quer se santificar, o povo não quer obedecer a Deus, o povo não quer deixar Deus governar a nossa vida, né? Segundo, a vida pertence a Deus. Esta razão, jamais devemos pensar o que podemos deixar Deus à margem do que estamos fazendo. Esse é o nosso principal erro. Fazemos de tudo, mas deixamos Deus de lado, esquecemos da existência de Deus, achando que Deus não pode se meter na nossa vida, sabendo que foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que nos adotou como filho. Ele tem interesse em tudo aquilo que nos envolve. Um pai quer participar da vida do seu filho. E Deus, sendo o nosso Pai maior, o Pai Criador, Ele quer participar da nossa vida, né? A expiação do pecado requer o derramamento de sangue. O pecado não é uma coisa leve, sem importância. Ele é odioso aos olhos de Deus. O pecado custa muito caro para a nossa adoração. Então, irmão, nós vemos aqui que o que Deus quer que o seu povo faça é santificar. A santidade é muito importante, porque, primeiro, como diz o texto, né, que nós abordamos, o texto de Levítico 19, é simples. É que nós santifiquemos. A ordem, quando o povo saiu lá da terra do Egito, foi que nós se santificássemos, porque Deus é santo. Não tem como Deus nós ficarmos no meio de Deus em pecado, porque Deus é santo, né? E ele diz aqui, né? Levítico 2, aliás, 2, né? Toda a congregação dos filhos de Israel, e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o que Deus pede ao homem é que nós nos santifiquemos, nos separemos desse mundo de pecado, de toda impureza e injustiça. Mas a separação é assim: não é que você vai deixar o seu parente, seu irmão, seu amigo. Não, você vai estar ali, mas as suas atitudes, ações, modos de agir vão ser luz e testemunho que Deus é um Deus santo, puro, né? Então, irmãos, chegamos mais no final de um estudo, né? Um estudo simples, mas com grande relevância para os nossos dias, né? O que o povo precisa melhorar agora, depois dessa pandemia, é que santifiquemos, busquemos a face do Senhor. Deus, Ele sempre está pronto para ouvir ao ser humano. Basta o ser humano humilhar debaixo da sua potente mão, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um estudo dessa maravilhosa revista, desse querido pastor, o pastor Silvio
César Cândido Torre, né? Mais uma vez, agradecimento à Convenção Batista Fluminense e a esse querido pastor. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti porque nós encontramos um Deus santo. O Senhor se revelou a nós como um Deus maravilhoso e santo. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque lá o Senhor entregou o Seu Filho para que pagasse os nossos erros, nossos pecados. Agora, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, que o Senhor possa ser glorificado cada dia mais através das nossas vidas. Salva as pessoas, cura as pessoas, transforma as pessoas, Senhor. Eu te agradeço também pelos inscritos no nosso canal, aqueles irmãos que estão conosco. Abençoa grandemente a sua família, seus filhos, seus irmãos, todos, ó Deus. Abençoe. Que nós possamos crescer no conhecimento da graça de Cristo. Prossigamos em conhecer ao Senhor, através da sua bendita palavra. Que nós possamos meditar sempre através dela e encontrar, Senhor, soluções para os nossos problemas nesses dias atuais. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar uma igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads, aplicativo com nota 5, plataforma com mais de 3 mil acessos diários, média de 8.500 ouvintes dia, contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá. Rede
24.